não adianta a gente pensar na tecnologia ou no material que o recurso está sendo feito, ou na série, no nível de ensino, ou na matéria, na disciplina, no conteúdo, no ambiente que esse recurso está sendo aplicado, se a gente não imaginar e se a gente não entender quem são as pessoas que estão participando desse sistema. Quando a gente pega e vai imaginando as pessoas que participam desse sistema, a gente vai perceber o seguinte: existem pessoas muito diferentes e a profissão professor, ela é uma profissão um tanto quanto cruel. Por quê? Dentre as muitas profissões, é uma das únicas que tem que lidar com muita gente. Então, você não tem atendimento individualizado, dupla ou em grupos pequenos. Normalmente, a aula é grupo grande. A avaliação é grupo grande. E, portanto, você não consegue mapear cada um desses indivíduos e muito menos fazer uma avaliação adequada a cada um dos indivíduos. Então, a grande dificuldade do professor é dar aula de modo a contemplar diferentes inteligências e preferências e perfis e personalidades e rotinas, e depois avaliar considerando diferentes rotinas, perfis, personalidades, preferências também. Então, ao longo do tempo, o que eu preferi? Vou só abrir um outro parênteses antes. Quanto melhor a minha forma de dar aula, melhor eu agreguei os alunos à minha forma de dar aula. Quanto melhor a minha forma de avaliar, melhor eu agreguei os alunos na minha forma de avaliar. Tá? Eu posso fazer uma avaliação que, nesse sentido de melhor e pior, vai ser julgada como ruim quando eu segmentar meu público. Eu tenho uma turma de 50. Eu vou dar a avaliação que privilegia 5 dessa turma de 50 e os outros 45 já não são privilegiados por causa de preferência deles. Ok? Então, isso acontece muito. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que gosta de demonstrar, tem gente que gosta de pensar antes de realizar a atividade. Então, o que acontece? A gente vai lidar dentro da sala de aula com um monte de perfis diferentes. Então, por que o professor ele explica de um jeito, aí ele pergunta, entenderam? Explica de outro. Pergunta, entenderam? Explica de outro. E ele vai falar de formas diferentes, usando expressões do dia a dia, usando exemplos cotidianos, usando linguagem mais formal, usando uma linguagem mais coloquial. Por que ele faz isso? Porque ele está tentando alcançar cada um dos alunos, sem saber como cada um pensa. Ok? E aí, o que o livro vai fazer nessa parte, né? Como é que o livro didático entra? Primeiro que o livro didático é um aparelho universal. O que é isso? Cabe muita informação de diferentes formatos ali dentro. Então, isso é muito bom. Se ele é bem usado ou não, não sei, tá? Mas ele cabe imagem, ele cabe sequência de imagens, ele cabe texto de todos os tipos, ele cabe endereço para acesso de uma outra mídia, ele cabe uma estrutura de modo que você consiga ver qual vai ser a próxima unidade, qual vai ser a próxima aula, como é que você reforça aquele conteúdo, tudo isso. Como que eu, Daniel, me coloco nesse cenário todo? Tentando, quanto mais eu entendo o jeito que o ser humano funciona, eu tento mais evitar a discriminação dos alunos. Então, tudo que eu puder não selecionar um grupo específico de alunos, é isso que eu quero. Tem um problema nisso. Eu tenho uma turma de 30 alunos. Como é que eu faço para
entregar uma avaliação que seja ampla o suficiente para incluir todos vocês, todos os 30. A resposta mais clara vai ser uma folha em branco, cada um escreve do jeito que entendeu. Qual é o problema disso? Uma turma com 5 alunos, você pode ter 5 folhas, se eu limitar a uma página. Uma turma de 50, eu tenho 50 folhas. Quanto tempo eu tenho para corrigir e qual é a forma de correção e de chegar numa nota que eu tenho? Primeiro, eu tenho uma restrição de tempo para corrigir. Segundo, a nota e o grade, a graduação, no sentido de grade, que é o que se usa em inglês, é você pegar todo mundo, colocar numa mesa, comparar um com o outro e achar o que foi mais profundo, o que foi melhor, o que foi mais completo. Esse vai ser seu melhor avaliado. E a partir dele, você vai descendo os grades. Entenderam como é que é? Esse é o ideal. Qual é o problema desse cenário ideal? É que o professor precisa fazer nascer tempo na vida dele. Porque ele não consegue. Se você tem 5 turmas de 50 alunos, como é que você avalia? 250 provas escritas, onde o aluno vai escrever com uma letra que Jesus vai ter que te ajudar a entender, numa linguagem que vai ter que baixar um negócio para você conseguir acessar a linguagem que ele está usando, a sigla que ele está usando, a abreviatura que ele está usando. Então, existe uma distância muito grande entre o que dá para fazer, o que seria o ideal fazer, o cenário que eu tenho, o cenário que cada um de vocês tem e vai ter em sala de aula. Vocês fazendo estágio de docência, vocês vão ter uma noção clara, porque eu vou contar para vocês. A gente está falando de uma disciplina obrigatória, que é pré-requisito para 4 períodos de estágio. Ou seja, quem não fez agora, perdeu 6 meses. Não se forma em 4 anos. Se forma, no mínimo, em 4 anos e meio. Quem perder no próximo semestre, se forma, no mínimo, em 5 anos. Que a gente está falando de períodos de estágio que não podem ser concomitantes. E isso foi feito de propósito. Eu não tenho problema de dar a disciplina todo o semestre, mas eu preciso formar melhor os alunos para ir fazer os estágios. E aí, a gente voltou na discussão. Qual é a saída para formar melhor? Sacrificar a sua carga horária. Então, a lógica vai ser sempre essa. Quanto melhor eu quiser avaliar, mais eu vou ter que sacrificar o meu tempo de professor e mais eu vou ter que dar liberdade para os alunos. Bom, então vamos lá. A gente começa falando um pouco sobre um conceito, que é o conceito de recursos didáticos. Nesse primeiro momento, a gente vai começar a tentar entender, primeiro, o que é recurso didático, depois, como é que ele pode ajudar, como é que ele pode atrapalhar, e aí depois a gente vai evoluindo no sentido dos recursos didáticos e encaixando cada vez mais a importância do indivíduo, do ser humano, para a gente poder, de fato, tomar partido e tomar decisão e fazer escolhas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é essa diferença de conceitos que para muita gente é a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre educação em informática, a gente está falando sobre um curso de capacitação, de graduação, de pós, de mestrado, doutorado, qualquer nível. Mas a gente está falando num curso onde o indivíduo é educado em informática. Ou seja, eu posso ensinar esse indivíduo a usar o Word Excel, eu posso ensinar esse indivíduo a instalar uma rede de computadores num laboratório de informática, eu posso ensinar esse indivíduo a desenvolver um site, uma rede social,
a dar manutenção em computador, a elaborar um banco de dados, a modelar um sistema, a documentar um sistema computacional. Ou seja, eu estou educando alguém em informática, em computação, mais antigamente se chamava de processamento de dados. Essa é uma linha de trabalho. E essa linha de trabalho em nada tem a ver com a linha de baixo, que é a informática na educação. E aí a gente vai entrar em determinadas discussões a respeito do recurso didático. Por quê? O que é um recurso didático? É um recurso sendo usado para fins didáticos. Perfeito? Então vamos lá. A gente está falando de informática sendo utilizada para fins de educação. Esse é o nosso nicho. É nisso que a gente está discutindo. Não importa se essa informática é de alta qualidade ou de baixa qualidade, não importa se essa informática está bem documentada nos padrões da informática, mas importa o resultado dela na educação. Portanto, a gente não está falando de programador. A gente não está falando daquele nerd, a gente não está falando daquele aluno que sabe muito facilmente fazer um monte de operações de programação, que é extremamente bom em matemática, em cálculo, em estrutura de dados, em desenvolvimento de algoritmos cada vez mais otimizados. A gente pode falar nesse cara também, tá? Mas ele não é o nosso, a nossa persona ou a nossa pessoa fundamental. O que a gente está falando é de uso da informática. Só que não é apenas uso da informática, porque seria minimalismo demais. A gente está falando de uso da informática, mas num sentido mais amplo. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito exatamente desses sentidos mais amplos do uso da informática. Porque o que tem de visões possíveis? E essas visões são, por vezes, bem problemáticas. E a gente precisa, primeiro, saber que elas existem e depois começar a trabalhar em cima de cada uma delas para ir resolvendo os determinados problemas que vão acontecer, fazendo os alinhamentos e, principalmente, ao mapear determinada visão, saber agir diante desse cenário para ver o que a gente escolhe de opção e de caminho. A primeira visão que eu coloquei aqui, e na verdade eu coloquei uma lista de visões, tá? Não tem uma ordem de mais complexa ou menos complexa. Na verdade é ponto de vista de quem olha para informática e tem determinadas escolhas em relação a esses computadores, a esse material todo que vai ser disponível. Uma das visões é: se as escolas não têm o material básico e os alunos não têm condição de comprar um computador, como que eu vou falar nesse assunto e cobrar que usem? Afinal de contas, a gente sabe, a realidade das escolas é não ter um material básico. Não estou nem falando de pincel, giz, mas estou falando de falta de material na sala dos professores, falta de material de higiene, falta de material para cantina, atrasos na compra, ter que lidar com um monte de imprevisto e ficar ajustando o cenário inteiro. E aí, se o cenário é esse, se tem tanta dificuldade, como é que eu vou falar em usar computador? Como é que eu vou pedir alguém para comprar computador? Essa é uma visão que, por vezes, ela tem determinados problemas quando você imagina que o recurso de informática só vai ser utilizado pela escola. Significa que o recurso de informática não pode ser utilizado pelo professor ou pelo aluno. Significa que eu não posso considerar que um aluno que tem um celular pode ser útil numa sala de aula, que um professor que consiga economizar um dinheiro e comprar um equipamento melhor
ter um celular ou ter um computador em casa ou um tablet, alguma coisa desse tipo, não possa usar esse tipo de equipamento em sala de aula para beneficiar todo mundo. A gente está assumindo que a escola tem a responsabilidade de comprar. Sim, isso é verdade. Agora, a gente não pode ficar refém dessa responsabilidade da escola. Eu tenho que conseguir melhorar a minha qualidade de vida com as condições que eu tenho na minha vida. E, claro, melhorar a minha qualidade de vida vai também melhorar a qualidade da minha aula. E eu posso utilizar outros caminhos, outros meios para poder ter informática contribuindo para a minha aula, contribuindo para a minha escola, contribuindo para o meu aluno e para a família dele. A outra visão é: a máquina vai me substituir. Em relação a essa visão, a gente precisa dividir em algumas frentes, alguns pontos de vista, alguns jeitos de olhar para ela. Se a gente está falando com um profissional, que é um profissional que chega na sala, faz a chamada, colocando P e F lá no papelzinho, que vira de costas para a turma, vai para o quadro, passa 50 minutos escrevendo no quadro. Quando não está escrevendo, está esperando os alunos copiarem. Termina, despede e vai embora. Sim, a máquina pode substituí-lo. Afinal de contas, esse aluno pode copiar usando um lápis, uma caneta e um papel, caderno, ou ele pode copiar usando uma máquina de fotografia. Mas atualmente o celular, e a grande discussão que se tem em cima de o aluno tirar foto do quadro. Vamos tentar evoluir um pouquinho essa visão de que a máquina vai me substituir? Se eu pegar um arquivo PDF e no ensino remoto eu disponibilizo esse arquivo PDF para os alunos, não é exatamente a mesma coisa do que passar 50 minutos escrevendo o quadro e pedir que os alunos copiem? No sentido de vamos ignorar toda a parte motora, tá, de elaboração e de evolução do aluno. A gente não está discutindo aqui a parte motora do aluno. Claro, se ele vai copiar o quadro inteiro, ele vai ter a visão, a parte motora e a parte de assimilação de conteúdo um pouquinho incentivada. Não vai ser muita coisa, não, mas vai ser um pouquinho incentivada. E aí eu vou pegar esse material, vou disponibilizar num PDF, ou então vou tirar a cópia disso, tirar a xerox da escola e vou disponibilizar isso para o aluno. Como é que eu faço para evoluir isso e melhorar essa visão de que a máquina vai me substituir? Eu preciso considerar que eu estou lidando com ser pensante. E ao considerar que eu estou lidando com ser pensante, a máquina não vai me substituir. Porque a máquina ela não tem capacidade, pelo menos não em breve, de discutir com o aluno, de solicitar que ele se posicione, que ele discuta, que ele relacione coisas, que ele tenha uma posição crítica em relação a fatos, em relação a série de acontecimentos. Isso a máquina não vai substituir. A máquina não vai substituir o contato de um aluno com outro, fazendo um trabalho em grupo, fazendo uma atividade em dupla, trio. Não vai substituir uma atividade gamificada, onde o aluno se sente desafiado a participar. Isso não. Agora, a máquina vai substituir condições restritas de aula, onde, por exemplo, a aula é de copiar uma parte de uma enciclopédia no quadro, ou do livro didático no quadro? Vai, porque a unidade está toda escrita no livro didático. E, portanto, para que a máquina não substitua, o professor precisa ser professor, discutir o conteúdo, se posicionar, apresentar formas alternativas de ver aquele conteúdo, incluir ao máximo possível os alunos. A máquina não vai incluir. A máquina não sabe
entrar numa sala com 50 alunos e apresentar a informação de modo distinto para cada um dos 50. Se ela só tem 50 minutos para apresentar aos 50 alunos. Então, essa é uma visão também possível. A máquina vai me substituir. Uma outra visão é de que um dia a tecnologia vai chegar na minha sala de aula, no meu dia a dia. Então, não preciso me preocupar. Em relação a essa visão, eu tenho uma boa e uma má notícia. Essa é uma visão bem real. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que esse dia já passou. Porque não só a tecnologia vai chegar no seu dia a dia como ela já chegou e faz tempo. E aí o que acontece? O que você está chamando de tecnologia chegar no seu dia a dia? Você está chamando do celular daquele aluno? Você está chamando de um relógio que dá aviso se a pessoa está com um batimento cardíaco, pressão arterial fora dos padrões? Ou você está falando de um anel que custa R$ 49,00 no Mercado Livre e avisa da temperatura da pessoa em tempo real? Ou de um óculos que mostra o e-mail? Ou de um brinco que toca música? Não precisa ser um fone de ouvido, desse pequenininho que tem hoje em dia. Pode ser um brinco. Já tem um brinco. Ou seja, a tecnologia já mais do que chegou no seu dia a dia. A questão é como é que você vai lidar com essa tecnologia. Como é que você discute isso? Como é que você avalia se alguma dessas tecnologias pode ser utilizada ou não na sua sala de aula, na sua aula, ou mesmo que não dentro da sua sala de aula, de um dia para outro, de uma semana para outra? Como é que faz? Outra visão, vamos utilizar sem necessariamente saber como funciona. E aí eu tenho algo importante para te dizer. Ninguém sabe como funciona. Ah, Daniel, mas você está dizendo que o especialista em informática, o especialista em computação, ele não sabe como um programa funciona? Vou te dizer que sim. Ele não sabe. Na grande maioria das vezes, você vai cercando problemas para chegar na solução. Quando você chega, por exemplo, para um técnico de informática, numa loja de informática, e diz: o meu celular não está funcionando, se quiserem, façam essa experiência. Pega o celular, desliga ele e leva numa loja. Quando você chegar na loja, o que vai acontecer é que, dependendo do funcionário da loja, ele vai ter uma lista de prioridades de coisas para testar. E ele testando essa lista de prioridades, ele vai identificar ou não onde está o defeito, onde está o erro. Ou seja, eu sei como funciona perfeitamente um aparelho celular? Não. Eu conheço muito do funcionamento dele. Se você chegar para mim com um celular com defeito, como é que eu vou fazer? A primeira coisa é testar se ele liga e desliga. A segunda coisa é testar se a bateria dele está carregada ou se dá para carregar. A terceira coisa é testar se a tela funciona. A quarta coisa é o botão. E nisso, sucessivamente. O que eu quero dizer? Todas as pessoas utilizam tecnologias sem saber completamente como ela funciona. O que a gente faz? A gente usa um editor de texto para tirar proveito dele. Eu preciso saber fazer um memorando no Word? Não, nunca precisei de um memorando. Eu preciso saber fazer um documento no Word. E aí, a partir do momento que eu sei fazer um documento no Word que atende às minhas necessidades,
Perfeito, a tecnologia resolveu o meu problema. Adianta o quê? Eu saber transcrever a Bíblia e formatar ela perfeitamente no meu computador, se eu nunca vou transcrever a Bíblia e formatar ela perfeitamente no meu computador? É uma perda de tempo. Então, vamos utilizar sem necessariamente saber como funciona? Sim. Vamos utilizar sabendo como funciona apenas aquilo que a gente precisa. Por isso a frase que todo mundo já disse de as crianças e os jovens têm uma facilidade danada para lidar com o celular. A facilidade danada para lidar com o celular, ou com o joguinho, ou com o computador, é porque eles pegam e mexem. E aí eles mexem, funciona, mexem, não funciona. Daqui a pouco ele aprendeu a fazer. Daqui a pouco a tela muda, a tela dá um aviso para ele e ele, nossa, aconteceu algum feedback, algum retorno. Ótimo, aprendi a fazer. Então, como que a gente melhora a qualidade do conhecimento tecnológico? Utilizando e sabendo fazer perguntas. Se você chega e fala, Daniel, preciso aprender a usar o Word, eu vou dizer que demora para te ensinar. Agora, se você disser, eu preciso fazer uma carta no Word com uma página, eu vou dizer, com 2 minutos eu faço para você. E te ensino como é que faz em 10 minutos. Então, essa visão de vamos utilizar sem necessariamente saber como funciona, ela é real, ela é verdadeira e a gente precisa lidar com ela. A próxima visão é, as escolas introduzem o uso do computador sem vínculo com os conteúdos e com disciplinas. Esse é um problema terrível. Por quê? A gente está lidando numa hierarquia onde a escola tem certa autonomia, mas ela é refém da instância superior, seja ela a Secretaria Municipal, seja a Superintendência Regional, sejam as duas, e a escola é refém de receber os equipamentos. Então, por vezes, o diretor ou a diretora vai ser consultado a respeito desses equipamentos, por vezes não vai ser nem consultado. Compra e instala a internet em todas as escolas, porque é um programa nacional de internet nas escolas. E aí, como que a gente vai lidar com esse cenário? A gente precisa aprender a lidar com esse cenário de nem tão ruim que não tem nada, nem tão bom que tem tudo, mas aprender a utilizar o que está disponível para tirar proveito. Então, por exemplo, dou aula de geografia. A escola criou um laboratório de informática. Vou primeiro verificar como eu poderia incluir uma aula no horário regular ou em outro horário para os meus alunos no laboratório de informática. E aí eu vou verificar se é possível, se não é possível, se tem pessoa para me ajudar, se não tem, se precisa instalar algum aplicativo lá ou não, se tem os requisitos necessários ou não. Porque o que em geral vai acontecer? O uso de informática simplesmente gera novos imprevistos. Então a gente vai ter que lidar com esses novos imprevistos. A escola introduziu um novo recurso, comprou um data show. Você vai ser obrigado a dar aula com o data show? Não. Você vai pegar o data show, vai avaliar a disponibilidade, vai avaliar qual é o custo em relação a tempo e financeiro também, se for o caso, para você, para que você adapte sua aula, de modo que a sua aula fique melhor. E uma aula melhor é quando os alunos aprenderam melhor, quando você saiu mais satisfeito. Se a aula for menos cansativa para você e os alunos aprendem melhor, sua aula melhorou. Não adianta você virar e falar, olha, a escola comprou um laboratório de informática e por isso vou dar aula lá. Confesso para vocês o seguinte, já fiz essa experiência, faço sempre que eu posso.
Dar aula teórica no laboratório de informática é uma das piores coisas que existe. Por diversos motivos. Quando você leva a turma para laboratório de informática, os alunos estão com a expectativa de uso do computador. Quando você disponibiliza o uso de computador e vai dar uma aula expositiva, teórica, sem uso do computador, ou com recurso mal encaixado na sua aula, você vai ter boa parte dos alunos mal colocado fisicamente, a cadeira do laboratório não é ergonômica, não é adequada para assistir uma hora de aula, por exemplo. O laboratório, os alunos vão ficar usando coisas estranhas, redes sociais, jogos, pesquisando novidade, fazendo usos indevidos, não didáticos, né, do laboratório. Além disso, a sua aula vai ser mais cansativa, menos produtiva para todo mundo. E, apesar de você imaginar que a sua aula foi legal para caramba, no final das contas, quando você pegar algum retorno da absorção de conteúdo, você vai reparar que a absorção foi ruim. Então, assim, a escola introduz o uso de computador sem vínculo? Sim, introduz. Você é obrigado a colocar esse laboratório de informática na sua aula? Não. Você pode colocá-lo para tirar proveito e para ter resultado melhor? Pode. E vai ter. Só que demora um pouquinho, tá? Tem que pensar um pouco, a coisa é com um pouco mais de calma, não é do dia para a noite, não. Então vamos lá. O que a gente está falando nessa história toda? A gente está falando, primeiro, em explorar, não é incluir, não é simplesmente chegou, eu já uso. Então eu preciso explorar potencialidades. Tem coisa boa e tem coisa ruim para todo lado. Não é você pegar um celular e dar aula onde todos os alunos usam o celular que sua aula é boa. Não é verdade. Tem potencialidade que precisa ser explorada. Da tecnologia. E aí, repare, eu já estou mudando um pouquinho a nomenclatura. A gente já está passando a falar de tecnologia. Por quê? Porque as diversas áreas do conhecimento vão entender como tecnologia algo que não seja programação. Pode envolver alguma coisa de programação, mas não é diretamente apenas a programação. E o que a gente quer com essa tecnologia? Beneficiar, favorecer e ajudar. Quem? O aluno, a escola, a gestão da escola, a gestão superior, secretaria municipal, secretaria estadual, a família dos alunos, o processo de evolução do indivíduo, a minha aula, a minha qualidade de vida. Eu quero beneficiar todo mundo. Não é que eu quero beneficiar só o meu aluno. Não. Se eu puder me ajudar a ter mais tempo de descanso, mais tempo de preparo de aula, eu quero. Eu preciso. E no final das contas, eu quero beneficiar, favorecer e ajudar na aprendizagem. Porque, afinal de contas, eu preciso fechar esse ciclo. Eu preparo a aula, eu professor, né? Preparo a aula, planejo, exponho a aula, esse aluno recebe essa aula, assimila essa informação e eu preciso que ele aprenda. Se essa frase aqui tiver contemplada na sua sala, perfeito. Você fez o uso adequado de tecnologia. Então, a gente está falando em explorar as potencialidades da tecnologia para beneficiar, favorecer, ajudar na aprendizagem. Não, se a tecnologia não ajudar, tira ela. Se a tecnologia atrapalha, tira ela. Ou seja, tecnologia para facilitar a vida e para ajudar. Ela não é a solução, ela pode fazer parte do caminho para a melhoria. Para isso, o que é preciso? Bons professores, claro. Preparados, claro, sem dúvida. E sem medo.
O sem medo eu acho que é a expressão mais fundamental desse primeiro tópico, que é o seguinte, como eu disse, ninguém tem o conhecimento completo. Se não tem o conhecimento completo, qual é o melhor caminho para se utilizar? Tentativa e erro. Professor sem medo, ele vai experimentar. Na próxima aula, ele vai aprender e ajustar e adaptar e vai experimentar de novo. E ele vai melhorando a aula dele a cada semana, a cada semestre, a cada ano, a cada turma. Claro que precisa ser bom professor e professor preparado, porque senão ele não vai ter essa perspicácia de melhorar a aula dele continuamente. Outra questão é de que apenas uma ferramenta não gera aprendizado. Levar uma turma para o laboratório e aproveitar esse momento para corrigir prova significa que você está deixando sua turma usar a rede social, jogar, conversar. É a mesma coisa do que na sala teórica. A diferença é que vão fazer menos barulho, porque agora vão digitar no teclado do computador ou do celular e não falar com a voz. Agora, pode ter exatamente o mesmo cenário? Pode. Desde que você pense na ferramenta como algo que vai ajudar o aprendizado dos alunos e, portanto, você leva os alunos para o laboratório para, por exemplo, eles produzirem um relatório melhor escrito, melhor formatado, poderem fazer uma pesquisa, se tiver internet disponível, poder jogar ou utilizar um aplicativo, seja ele um jogo ou não, para agregar no conhecimento daquele conteúdo que você já discutiu, teórico. E, além disso, o aluno deve produzir conhecimento e ter pensamento crítico. Não adianta nada o aluno ir para lá, copiar o texto que ele achou depois de uma busca no Google. Ele precisa encontrar 2, 3 textos e ter um posicionamento crítico em relação a 2, 3 textos. Aí sim você está favorecendo o aprendizado dele, melhorando ele como ser humano, que vai pensar um pouco a respeito e vai ter que, em determinados momentos da vida, se posicionar. Então, apenas uma ferramenta não gera aprendizado e se o aluno cola numa prova sem informática, ele vai colar numa prova com informática? Sim, muito mais facilmente. Basta que eu, como professor, pense nas possibilidades de cola e consiga contornar e explorar questões que não facilitem a cola. É mais fácil mandar um SMS ou um WhatsApp com a resposta da questão ou é mais fácil jogar uma bolinha de papel ou a borracha com a resposta da questão escrita? É mais fácil o professor ver uma bolinha de papel voando de um lado para outro da sala ou a borracha rolando pelo chão? Ou é mais fácil o professor ver uma mensagem trocada pelo WhatsApp com o celular que está embaixo, na cadeira entre as pernas da criança ou do adolescente? Ou seja, a gente está falando de um cenário onde a tecnologia pode ajudar muito, pode atrapalhar muito, e vai ser cada vez mais importante o papel do professor e o incentivo que ele vai dar para esses alunos. E as escolas, como é que elas ficam nessa história toda? Problema, né? Quando a gente fala em escola, a gente olha e fala, nossa, tem um monte de problema. Tem um monte de dificuldade, tem um monte de coisa para resolver. Então vamos lá. Primeira das questões em relação à escola que eu coloquei aqui é a liberdade de apelidos, que, claro, é da criança, é do adolescente, é do relacionamento humano, tem as brincadeiras, mas, claro, você como professor precisa definir determinados limites, entender o que é possível, o que não é, o que é produtivo, o que não é. Claro, vou citar um exemplo de uma coisa que, para mim, é um limite que eu aceito e que eu não ligo. Os alunos nas minhas aulas perguntam, Daniel, como é que eu te chamo?
posso te chamar de professor? E a minha resposta é: você precisa que eu te olhe. Se eu olhar e tirar sua dúvida, você pode me chamar de professor, de Daniel, ou dar um tapa na mesa, cutucar seu colega para falar meu nome. Não importa muito para mim, Daniel. Claro, tem todo um parênteses para fazer, porque eu estou lidando com ensino superior. Tá? Então, eu não estou lidando com educação fundamental, onde, claro, você tem um papel importante para caramba de ensinar esse aluno respeito, relação social e coisas assim. Eu estou lidando muito mais no aspecto de responsabilidade e eu tenho muito mais liberdade com os alunos. Tá? Mas esse tipo de coisas, por exemplo, eu prefiro deixar mais livre. Então, brincadeiras eu não gosto e eu não deixo que façam comigo. Podem fazer até entre os colegas, mas comigo não. Mas essa questão de chamar o professor, chamar para tirar dúvida, coisas assim, é algo que eu deixo bem claro. Coloquei essa imagem aqui porque eu acho que é importante cada um de vocês avaliar como vocês estipulam esse limite e até que ponto vale a liberdade em troca do aprendizado e de um ambiente mais livre, de um ambiente mais calmo, de um ambiente mais saudável. Tá? Isso é uma questão individual de cada contexto que vocês têm que discutir. A outra coisa é em relação à autoridade do professor e a autoridade da família. Muito se fala sobre essas duas imagens. Essa imagem ela foi bem discutida, inclusive em artigos, na época de 2009, 2010, mas eu não gosto muito da maior parte das discussões que surgiram em relação a essas duas imagens, pelo seguinte: qual que está certo? Está certo a imagem de 1969 ou está certa a imagem de 2009? Na minha opinião, nenhuma das duas. Na minha opinião, o professor não é o certo e a criança e o aluno e o estudante é o errado. Nem o estudante é o certo e o professor é o errado, a professora é errada. A gente precisa entender qual é a parcela de culpa do estudante, qual é a parcela de culpa do professor. Qual é a possibilidade que o estudante tem de melhorar, qual é a possibilidade que o professor e a professora têm de melhorar. Agora, claro, a gente precisa entender que a sociedade vai, pelo menos no momento pré-pandemia, visualizar o professor como malvado, como alguém que atrapalhou a evolução do aluno. Tá? Eu já ouvi alguns relatos, eu não conheço tão diretamente, mas já ouvi alguns relatos disso, de que o professor é ruim, de que o professor não ajudou, e coisas desse tipo. E eu já presenciei cenas muito estranhas, inclusive. Seguindo, a gente, claro, tem que falar de violência. Não tem jeito. A gente vai lidar com recurso didático, vai se preocupar com melhorar a qualidade da aula, contextualizada ao bairro, à comunidade, à região que você está dando aula e ao tipo de realidade que você presencia. Eu conheço algumas situações, já conversei com uma prima que é diretora de escola e ela me contou sobre uma situação que eu imagino ser bem estranha e bem complexa de lidar, que é a situação onde a polícia foi na escola entregar um documento a ela, documento normal, de autorização para funcionamento, alguma coisa desse tipo. E quando o carro da polícia parou na porta, que os dois policiais entraram para entregar o documento a ela, um menininho novinho viu isso acontecendo e foi correndo e abraçou as pernas da minha prima e disse: por favor, tio, não leva ela. Claro que é uma situação muito estranha, muito difícil, que era cotidiana da vida dele e que por isso a reação que ele teve. Então, para cada situação, para cada
comunidade, cada cenário, a gente precisa levar em consideração o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E não ignorar que os recursos didáticos vão ser, em certo modo, condicionados pela realidade que você tem na região. Ter acesso à internet, ter possibilidade de levar um computador para uma sala, ter possibilidade de ter um televisor na escola para que os alunos assistam e coisas do tipo precisam ser avaliadas caso a caso. A gente não pode ignorar a realidade e pensar numa sala de aula ideal, sala de aula maravilhosa. Eu estava vendo hoje, por exemplo, ontem, na verdade, um rapaz que postou no Instagram relatando a respeito de tiroteio na favela, que ele não imaginava. Ele que é da favela, está acostumado, tem um monte de projeto social, tem um monte de atividades. Ele que não esperava, que não gostaria de ter essa realidade em casa, mas já não é a primeira vez que ele tem que mandar o WhatsApp para o filho, recomendando que o filho deite no chão, que o filho se proteja, porque está tendo tiroteio na favela. E aí ele postou os stories de uma escola onde as professoras de crianças bem novas pedem às crianças para encostar na parede e brigam quando a criança começa a se deslocar um pouquinho, porque apesar de estar num corredor de parede de um lado do outro, e portanto mais protegido, estava tendo tiroteio em volta. E claro, a gente não pode ignorar essa realidade. A gente tem que entender quais são as limitações e avaliar o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Em geral, mais uma coisa, né? Claro que a gente tem diversas limitações orçamentárias, claro que a lista de materiais é algo interessante, que precisa, que vai viabilizar um monte de atividade, mas a gente tem situações e situações de solicitação de lista de materiais que ou não passam do mesmo, ou são excessivas e acabam não sendo tão necessárias assim. E, claro, vale a pena cada um dos professores pensar a respeito dessa lista de materiais e verificar se, primeiro, tudo que está ali é interessante, é viável, vale a pena, e segundo, se alguma daquelas coisas ali não pode ser substituída ou alguma coisa pode ser modificada para melhorar o ambiente de sala de aula, porque, afinal de contas, alguns materiais que vêm ali podem ser bem úteis e podem ser bem significativos. Eu tenho uma proposta específica em relação a materiais, que é a criação de um ambiente onde esses materiais são compartilhados, de uma escola para outra, de uma sala para outra, de um bairro para outro e coisas assim. A gente pode depois, se vocês quiserem, sentar e conversar a respeito disso. Mas, principalmente, eu tenho essa linha de pensamento porque existe uma aula específica da computação que é mostrar as partes do computador. E para cada professor, ele tem as peças ou então a instituição tem as peças para serem exibidas, e isso é exibido numa aula só, em pouquíssimas aulas. E seria muito mais interessante se a gente tivesse um repositório desse material que fosse compartilhado por várias escolas e por vários cursos e coisas desse tipo. Já dá para saber que eu não gosto muito dessa competitividade de laboratórios, né? Onde uma instituição tem um laboratório, a outra tem outro e coisas assim. Bom, a outra questão, claro, que a gente tem que levar em consideração quando fala de recurso didático é falta de material. Então, nessa charge, a professora pede para o aluno escrever uma coisa no quadro e não tem o material básico no quadro. É lógico, não dá para imaginar que a gente está falando de recurso didático, melhoria da qualidade da educação, se não tem o material básico. E, principalmente, a gente está falando de utilizar o material básico. E aí vocês podem dizer, Daniel, mas como é que eu melhoro a qualidade da minha aula se eu só tenho quadro e giz? E eu vou te dizer o seguinte, eu tive uma turma, logo que eu voltei do mestrado,
que era uma turma com o filho do diretor da universidade. Eu dava aula da disciplina que mais reprova no curso, que chama Lógica, e as minhas aulas eram quinta-feira, os 2 últimos horários da noite, e sexta-feira, os 2 últimos horários da noite. Apenas um comentário rápido para vocês entenderem o cenário. O pai dele, ele ia de carona com o pai, e 20 minutos antes da aula terminar, o ônibus de transporte tinha que pegar os alunos, porque ele tinha que passar por outras instituições para que os alunos não chegassem muito tarde em casa. E aí, assim, claro, a partir do momento que você conhece a realidade, conhece o professor, conhece o diretor, conhece o filho dele, já fez amizade, já fez algum contato com eles, é fácil de lidar com essa situação. O problema acontece na primeira semana de aula. Você não conhece o pai, você não conhece o filho, você não conhece que horário que o ônibus vai sair, você não conhece como negociar essa aula para não acabar a aula muito cedo e os alunos entenderem que é livre, e nem não acabar a aula muito tarde e atrapalhar o pessoal das outras cidades que precisa do ônibus. E aí o que eu fiz? Eu sou uma pessoa que a vida inteira gostei muito de jogos e revistas e coisas do tipo. Eu comprei, na verdade, nessa primeira aula eu tinha em casa uma revista de um joguinho que chama Sudoku. Não sei se vocês conhecem. E aí a minha primeira aula de lógica foi uma apresentação, né? Falar de mim, falar do que a gente trataria na disciplina, apresentar planejamento, coisas do tipo. E explicar como é que funcionava o jogo Sudoku. Então eu tinha já em casa um joguinho desse, passei no quadro com o material que eu tinha, que era o giz, e expliquei como é que funcionava, onde cada um dos alunos ia cantando qual era o próximo número que eu utilizava para preencher a matriz lá do Sudoku. Depois que eu fiz isso, ainda sobrou tempo, eu fiz uma dinâmica na sala, onde cada um dos alunos tinha um giz. Então eu distribuí 4 cores de giz, que eu tinha lá 4 cores. Cada aluno ia com o giz no quadro, escrevia um número, e ele voltava e entregava para um outro aluno. E a gente fez essa dinâmica com o segundo Sudoku, que foi cada aluno que levantava, escrevia um número, voltava e entregava o giz para algum outro. Traduzindo, uma primeira aula maçante pra caramba, eu utilizei do material que a gente tinha disponível para fazer uma dinâmica aderente ao conteúdo e deixar livre para quem precisasse ir embora na hora que precisasse ir embora, já sabia o que tinha que fazer. Então, quando o aluno virava e falava, Daniel, vou precisar ir embora porque eu tenho que pegar o ônibus, a resposta que eu dava a ele era, anota só o Sudoku no seu caderno e traz para mim amanhã ele resolvido. Traduzindo, posso utilizar recursos didáticos, mesmo tendo restrição de quantidade de material, de horário, de tamanho de turma e de dificuldades? Posso. Posso tirar proveito disso? Posso. A questão é como que eu vou adaptar esse recurso didático para que ele, de fato, favoreça a aprendizagem e me ajude, enquanto professor, a ter uma aula melhor, mais legal, e os alunos gostarem de mim, aprenderem, coisas todas desse tipo. Tá? Então, é ruim trabalhar com restrições? É ruim. Deveria ter um cenário muito melhor? Sem dúvida. Agora, é possível agir em 2 frentes. Tá? Frente número 1, se adaptar para a realidade que se põe. Frente número 2, brigar para alterar a realidade que se põe. Então, é claro, você não deve parar quieto em relação à melhoria constante do ambiente, mas você pode pensar e adaptar o ambiente que se põe para você conseguir tirar proveito e ter aulas melhores e gerar experiências melhores para todo mundo. Essa é uma imagem muito típica e eu gosto muito de deixar essa imagem na minha apresentação de primeira aula de conteúdo mais teórico, assim,
pelo seguinte. Na faculdade que eu me formei, uma menina que foi minha aluna do curso de jornalismo postou tempos depois, dando aula. E a aula dela foi no auditório para, sei lá, 300 pessoas, com o microfone, aquele microfonezinho. E ela postou uma selfie, né, de costas para todo mundo, mostrando e agradecendo pelos alunos terem assistido a aula dela. Então, assim, claro, é legal pra caramba você utilizar recurso didático, é legal pra caramba você melhorar a qualidade da sua aula, é legal pra caramba você pensar alternativas, mas tem que ser contextualizada. Olha a realidade dessa imagem. Você tem aí mais de 50 pessoas. Aí o sistema educacional te exige fazer chamada. Você tem algumas alternativas, não fazer chamada e dar sua aula, fazer chamada passando um papel para que cada um assine e um vai assinar pelo outro e depois vai te dar uma dor de cabeça, um trabalho danado para passar isso a limpo. Gastar um tempo fazendo chamada, pedindo o nome de um por um. E aí você vai gastar um tempo grande da aula. Então, assim, a situação é posta e você precisa tomar decisões. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é o impacto dela? A decisão vai te prejudicar ou prejudicar a turma ou prejudicar os dois em algum nível ou prejudicar o conteúdo. Você pode não prejudicar nem você nem a turma? Pode. Basta você transformar 50 minutos de conteúdo de aula em 50 minutos, em 35 de conteúdo. Gasta 15 fazendo chamada. E aí chega um aluno atrasado, atrapalha mais um pouquinho e coisas todas desse tipo. Então, assim, você vai ter alternativas para lidar? Vai. Essas alternativas podem ser recursos didáticos e podem te ajudar didaticamente. E a gente está caminhando para algumas definições do recurso didático. Tá? Daqui a pouquinho a gente já chega no momento onde a gente vai discutir um pouquinho quais são as definições de recurso didático. Mas esse aqui é mais um cenário que, claro, cada um de vocês vai ter que avaliar e verificar em que contexto, em que situações e configurações é mais legal, é mais interessante para vocês. Outra questão é essa aí. Uma sala de aula lotada tem um monte de carteira e tem um monte de barulho. E aí, nessa foto ainda tem sol, que tem problema climático, ainda, felizmente, são carteiras que não tem problema de ambidestro, do aluno ser destro ou canhoto, que normalmente isso acontece pra caramba. Se vocês não conhecem realidades dessa e vocês dão aula em lugares que tem carteira de um braço só, perguntem para a turma de vocês. Eu dei aula para turmas da universidade onde o aluno tinha que, ou alguém antes da aula levava uma carteira para lá, porque esse aluno precisava usar, ou o aluno escrevia torto para poder conseguir escrever na carteira, ou o próprio aluno pegava a carteira numa outra sala e levava para poder conseguir utilizar. E aí, assim, claro, né? Estou falando da realidade térmica, estou falando da realidade de canhoto, mas estou falando de dois aspectos, além desses. Aspecto número 1, vocês sabem por que a carteira ou cadeira são soltas? Por causa da liberdade. Carteira e cadeira soltas te dá liberdade enquanto professor para formar círculos, fazer trabalho em dupla, fazer um lado e outro, pular uma fileira para fazer trabalhos de prova e de coisas desse tipo, sem que o aluno veja o trabalho do outro. Ou seja, tem um monte de coisas que é legal fazer.
com as cadeiras soltas. Agora, cadeiras soltas e 50 carteiras adianta? Não adianta muita coisa, né? Numa sala pequena, será que o aluno lá do fundo consegue enxergar? Será que o aluno lá do fundo, quando sentar 5 pessoas na frente dele, vai conseguir ver o quadro? Reparem, a gente pode conversar sobre coisas bem profundas, ou a gente pode conversar sobre coisas muitíssimo simples. Por exemplo, na hora que vocês estão escrevendo no quadro na sala de aula, vocês usam a última linha do quadro? De baixo? Eu sempre faço uma experiência, que é o seguinte: eu chego na sala, ou no laboratório que seja, vou na última carteira de um lado, vou na última carteira do outro, sento e olho para o quadro. É a partir dessa visão que eu vou escolher se eu escrevo na última linha ou não, se eu peço um aluno que sentou numa carteira específica para trocar de lugar ou não. Porque, na verdade, essa é uma situação de olhar antes da aula alguma adaptação que vai ser possível. Outra questão é, adianta o que eu pensar num monte de recurso didático se na hora que eu estou dando aula, o meu aluno está a aula inteira curvado para um lado ou curvado para outro para assistir? Se esse aluno está curvado para um lado ou para o outro, é uma situação incômoda. Eu posso dar a melhor aula possível que, para ele, em 15, 20 minutos, vai estar doendo. Se vai estar doendo, ele não consegue prestar atenção na minha aula. Se ele não consegue prestar atenção, ele cortou a primeira etapa do ciclo inteiro de aprendizagem. O ciclo todo de aprendizagem é receber a informação. Então, eu tenho informação no mundo externo, eu recebo ela através de ouvido, de audição, visão e outras diversos aspectos sensórios. Aí eu assimilo, memorizo, condicionado pela emoção, memorizo essa informação, depois eu aprendo com essa informação e eu altero o meu comportamento a partir dela. Isso é aprendizagem, é esse processo complexo que é a aprendizagem. Se eu estou condicionando que o aluno não vê direito, ou se eu estou gerando uma dificuldade de atenção nesse aluno, esse aluno não vai conseguir assimilar bem, memorizar bem, e não vai conseguir aprender. Então, avaliem a qualidade da sala de aula de vocês, porque a aula vai fazer total diferença dependendo do ambiente que você está utilizando. E não é porque um ambiente tem uma baita liberdade que a sua aula é legal. E aí, aqui é para falar um pouco sobre questões de avaliação. Adianta o que você ensinar algo que é muito mais uma decoreba do que você ensinar a pensar, do que você ensinar a se posicionar. Claro, vamos distinguir aqui aulas que são necessariamente abstratas, necessariamente teóricas, necessariamente expositivas. Existem conteúdos assim. Daquelas aulas onde, claro, você pode brincar, pode variar, pode mexer um pouco com a aula. O que é fundamental vocês terem claro, e é por isso que eu coloco essa imagem aqui. É fundamental que vocês saibam se a aula de hoje é uma aula teórica ou se é uma aula prática. Se é uma aula onde existe alguma outra possibilidade ou não. Por exemplo, especificamente nessa primeira parte aqui de conteúdo que a gente está conversando. Eu poderia fazer diversas atividades, diversas dinâmicas. Por que eu não estou fazendo? Porque eu aumentaria consideravelmente o tempo de discussão do conteúdo. E como eu quero discutir outras abordagens do conteúdo, eu preciso transformar em expositiva, densa, mais teórica a parte que a gente está conversando agora. Agora, o que é fundamental? O professor ter noção disso.
Porque aí, de uma turma para outra, ele pode tomar decisão. Nessa turma vai ser mais teórico, nessa aqui pode ser mais prático, nessa aqui pode ser mais discutido, nessa aqui pode ser mais aberto e coisas desse tipo. Agora, tomem cuidado para situações do tipo, eu presenciei aqui em Pádua, quando eu morava num prédio, lá no outro bairro, uma mãe cobrando a tabuada da criança e a criança repetindo quase que como uma música. Será que essa é a melhor forma da criança aprender tabuada? Será que essa é a melhor forma da mãe ajudar a criança a estudar? Será que a forma mais efetiva é essa ou tem algumas formas diferentes? Para essa criança, é a forma que dá melhor resultado? Para essa mãe, é a forma que dá melhor resultado ou não? Então, são questões que a gente precisa parar para pensar e tomar decisão. Se vocês avaliarem esses aspectos e tomarem a decisão de que sim, é a forma mais adequada, não vejo problema nenhum. Tem alternativas, né? Vamos para as alternativas. Como é que a gente faz para a turma inteira não estar prestando atenção e a gente, dentro da sala de aula, usa uma artimanha para chamar a atenção de todo mundo? A primeira delas é nota. Você está lá na sua aula teórica, cansativa para você, cansativa para a turma, e aí você precisa que todo mundo preste atenção, porque esta é uma parte importante. O que você faz? Pessoal, valendo nota, anotem. Valendo meio ponto para quem escrever isso aqui e me mostrar no final da disciplina. Aí todo mundo para e te olha. Valendo o quê? Claro que existem várias artimanhas que a gente pode utilizar. Essa aqui da imagem é a artimanha de usar palavras obscenas para chamar atenção, mas, claro, isso vai depender muito do contexto, muito da faixa etária, muito da liberdade que o professor tem com os alunos, para que ele, por exemplo, ande na sala e chame atenção. Ou ele... eu conheço vários professores que têm algumas iniciativas que eu não gosto, por isso que eu não gosto até de citar aqui. Mas, por exemplo, eu já tive aula com o professor que bate régua na carteira, ou dá tapa na carteira. O professor que joga coisa, inclusive no aluno. Com o professor que grita, ou seja, altera o tom de voz. Com o professor que ignora e simplesmente baixa o ritmo, a altura da voz. Na verdade, não é ignora, né? A estratégia da professora é baixar o tom de voz e continuar dando a aula dela. E aí os alunos percebem, peraí, a voz estava numa altura, agora baixou, significa que ela está brava. Ou significa que ela precisa que a gente preste atenção. Ou seja, tem diversas alternativas. Eu não vou entrar em discussão de qual é a alternativa, mas existem alternativas. Claro que uma das possibilidades é você gerar um entusiasmo na turma para, por exemplo, daqui uma semana ou no final do mês, vocês terem uma aula com recurso didático. Então, vamos supor, se vocês chegarem hoje e disserem para a turma de vocês que no final do mês nós vamos ter uma aula com jogos. Os alunos vão ficar todos empolgados, querendo atividade e perguntando mais sobre. Ou seja, você ganhou a atenção dos alunos, gerou interesse neles por algo que vai acontecer daqui 2, 3, 4 semanas. E como é que você lida com isso? O tempo inteiro você vai dando informações para eles e vai contextualizando o uso desse recurso didático para que sua aula seja... para que o recurso didático torne a aula mais produtiva. Mas você já começou a colher hoje o resultado de interesse dos alunos.
Claro, a gente não pode ignorar o cenário atual de alunos com tecnologia. E aí, algumas situações precisam ser revistas. Então, assim, adianta eu continuar pedindo as mesmas atividades ou com a mesma prática com os alunos com tecnologia? Isso aí é um desenho que eu acho que é legal para situar essa situação. O professor ou a professora segue os alunos da rede social. Claro, tem toda uma questão de privacidade e aproximação e relacionamento indevido, né, entre aluno, professora, aluna, professora, pai, família e coisas assim. E aí você, quando pede atividade, a aluna pode te responder, quer dizer que você me bloqueou? Você não está me acompanhando mais na rede social? E, por exemplo, agora nesse período de pandemia, uma conversa que eu tive com uma professora aqui de Pádua foi que ela tinha dificuldades para gravar os vídeos, não por causa dos alunos dela, mas por causa da família dos alunos dela. Ela ficava mais tímida e mais introspectiva em função de quem ia ver. Claro, a gente está falando num cenário onde é o celular da família que vai ser disponibilizado para receber mensagem e coisas desse tipo. Então, claro, você precisa entender qual é o cenário, entender qual é o contexto, mas repensar determinadas atividades, determinadas dinâmicas, porque a tecnologia vai enfrentar, vai de encontro a algumas dessas dinâmicas e vai requerer algumas modificações, algumas mudanças. Um outro problema muito, muito, muito sério é a dependência da tecnologia. Então, por mais que os recursos didáticos e tecnológicos sejam algo interessante e tenham potencial de contribuição, você pode gerar uma dependência do indivíduo em relação a essa tecnologia, onde, por exemplo, ele vai começar a te dizer que não mandou trabalho porque não estava com a internet, não mandou trabalho porque estragou o computador, ou o celular, ou o tablet, ou coisas desse tipo. E você tem esses dois lados problemáticos que nascem com a tecnologia. É a dependência e os novos imprevistos que vão acontecer e que você tem que estar preparado para lidar com eles. Então, incluir um recurso didático, e o recurso didático é jogar uma partida no celular. Você, claro, tem que pensar nisso como recurso encaixado na sua disciplina, no seu plano de ensino, mas você precisa se preparar para os imprevistos novos que vão chegar e que certamente vão aparecer de não sei instalar, não sei utilizar, meu pai não me emprestou o celular, minha mãe não me emprestou o aparelho, eu não tenho celular, e aí discriminação, apenas um aluno tem o dispositivo e nem todos têm, então como é que você lida com esse cenário diverso, diferente? Depois, ainda nessa linha de dependência, a questão de facilidade para acesso a informações. Então, no aparelho dele tem 10 mil músicas, mas ele não tem ideia. Então, por um lado, você ter um indivíduo com excesso de capacidade de alcançar informações, mas, por outro lado, um indivíduo que não sabe buscar essas informações, ou um indivíduo que não sabe relacionar esses conceitos e esses termos que ele encontrou. Tá? É nesse cenário que a gente está lidando. É um cenário de, a partir de qualquer dispositivo, da maior parte dos dispositivos, a gente acessa a resposta para a maior parte das perguntas, mas as pessoas não sabem bolar novas perguntas. Aí é isso que a gente o tempo inteiro vai ter que ficar provocando e instigando nossos alunos para que consigam. Essa é a questão que eu coloquei lá no início, de turma, vamos copiar o texto. Estou acabando, peraí que eu vou terminar.
essa situação do meio é uma situação muito típica de todo mundo conversando, alguns alunos perguntando se é para copiar. O professor provavelmente já tocou a sirene ou o sinal de término da aula e mesmo assim ele continua copiando até que ele diz agora podem copiar, sai da frente do quadro para não aparecer e não tampar nada, por mais que a sala seja pequena. E aí os alunos tiram os celulares e tiram foto disso. Quando não é o caso, né, de apenas um tirar a foto e mandar no grupo do WhatsApp da turma e isso ser copiado para todo mundo. Então, é uma realidade que existe, é uma realidade que faz mudar o tipo de aula, ou pelo menos faz pensar no tipo de aula. Então, assim, vamos supor que o professor agora ele não vá mais copiar essa aula toda no quadro, mas ele vai disponibilizar essa foto uma semana antes para que os alunos vejam no celular deles ou no celular dos colegas, né? Se tiverem poucos dentro da sala e consigam ler esse material para a aula seguinte. Ou seja, a gente pode falar num cenário terrível, onde o professor não está preparado e o aluno tirou foto e não olhou para essa foto. Mas a gente pode falar num cenário de restrição orçamentária e o professor tira a foto do próprio caderno, onde ele copiou esse material todo que está no quadro, manda isso no grupo do WhatsApp da turma ou no meio que eles tiverem acesso e a turma inteira agora tem acesso a esse material sem custo algum para a escola. Se a gente está falando numa realidade de pouco custo, pode ser interessante para caramba. Vou lembrar que a gente precisa levar em consideração a diversidade de aparelhos, diversidade de tecnologia, diversidade de distribuição dessa tecnologia, quem tem, quem não tem, qual é a realidade de sala de aula. É por isso que a gente não pode imaginar que há uma resposta pronta. A gente precisa entender que existem respostas melhores e piores dependendo do contexto. Uma turma inteira com o celular de última geração. A minha aula vai ser melhor disponibilizando material pelo celular para todos eles? Não sei. Depende da turma. Depende do conteúdo. Depende do professor. Nossa, Daniel, mas por que depende tanto assim? Por exemplo, essa turma vai ler, vai estudar o material? Ou é uma turma que trabalha o dia inteiro e tem pouco tempo para estudar e não vai ter hora para estudar? É um conteúdo que receber uma imagem no celular vai fazer com que ele seja melhor assimilado? Ou não? É um conteúdo prático que precisa olhar a questão e responder, fazer 10 folhas de pergunta e resposta ou de resolução de problema. Percebem? Então, assim, a gente tem cenários diferentes, a gente tem situações diversas, onde a gente precisa entender melhor o contexto e ver o que dá para fazer. Isso aqui eu já comentei que é dos imprevistos, né? Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. E aí, é claro, a zoeira de que contaminou meu lápis e minha caneta, por isso eu não consegui fazer no papel também. Tá? Então, não é que muda apenas o planejamento da aula, mas muda também você pensar nas alternativas. Como é que você resolve um caso desse? Ou como você contorna um caso desse? Já dando alternativa para o aluno caso o imprevisto com a tecnologia aconteça. Então, pessoal, eu preciso que vocês façam a apresentação do trabalho de vocês. Caso não consigam gravar o vídeo pelo celular, me mandem um áudio. E aí eles podem pegar o celular de qualquer outra pessoa. Caso não consigam por áudio, vocês escrevam a apresentação e me mandem, por favor. Pronto, está resolvido. Entendeu? Então, assim, claro, vocês vão conseguir pensar nas diversas alternativas num primeiro momento? Não. Vocês vão precisar pensar a cada momento em novas alternativas e à medida que o imprevisto vai acontecendo, você vai lidando com ele. Mas
aos poucos você vai, claro, pensar que é possível que o celular tenha estragado no final de semana e por isso o aluno vai dizer para você que não conseguiu fazer o trabalho porque estava lá, e você tem que achar caminhos possíveis para que essa desculpa não seja dada. Existem, claro, os professores com tecnologia, e aí essa é uma pergunta típica, onde a aluna fala se podemos encontrar todo tipo de informação sobre ciências, matemática, história, notícias e todo tipo de coisa na internet, para que a gente precisa da senhora? E, claro, a gente precisa que cada um de vocês pense a respeito dessa situação aí e tenha uma resposta muito clara na cabeça de vocês, porque, afinal de contas, o professor não é um livro. O professor não é um PDF. O professor é aquele que consegue conduzir em diferentes contextos e fazer ajustes para que se tenha o melhor aprendizado. Tem toda a informação na internet? Tem. Tem um monte de vídeo de professor na internet? Tem. O aluno aprende melhor nessa situação? Em geral, não. O alto índice de evasão no ensino à distância está exatamente aí. Na necessidade humana de relação social, na necessidade humana de proximidade. Olha a dificuldade que o pessoal está passando no ensino remoto. E nem é EAD, tá? Nem é EAD. A gente pode ter um dia para discutir a questão de ensino à distância e diferenças de EAD para ensino remoto, mas nem de longe o ensino remoto é EAD. Porque nem de longe o ensino remoto é EAD em função de toda uma estrutura que no EAD é feita pré-criação do curso, tanto uma estrutura de conteúdo, de material, de apoio, de diversidade de mídia, quanto uma estrutura de pessoal para dar suporte. Então, assim, tá bem longe o ensino remoto de ser qualquer coisa parecida com a EAD. Mas, voltando aqui para a imagem, vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês qual é o grande diferencial de ser professor num ambiente de tecnologias. A tirinha aqui apresenta só sobre internet, mas teria um monte de outras abordagens similares para fazer. Esse aqui é um outro cenário, onde um professor descolado, né, pela roupa dele dá para ver que ele é descolado, tecnológico, trazendo um computador para a sala de aula, está dando aula e essa aula dele acaba sendo uma aula para múmias, que se formam como grandes múmias, no máximo anotando observações e coisas do tipo. Ou seja, uma aula extremamente tecnológica, né? Vocês podem ver que hoje, nessa aula, a gente está utilizando videoconferência, utilizando dispositivos diferentes, utilizando tecnologias e softwares e programas diferentes, e a gente, na verdade, está formando uma coisa que é muito próxima da imagem. A gente não está discutindo diversas das questões que estão colocadas aqui, porque o que se assemelha muito a uma aula expositiva tradicional. Mudou alguma coisa nessa aula? Não, né? Simplesmente ele demonstra que ele tenta ser descolado, demonstra que ele tem acesso a esse recurso, seja por causa da instituição, seja por causa dele próprio, mas a aula é a aula expositiva. Do mesmo modo, aula pela televisão. Mudou alguma coisa? Se a gente pega a professora e coloca ela na televisão e ela dando aula para essa turma de alunos, mudou alguma coisa? Se agora essa aula for via celular? Aqui os alunos estão com o celular, aqui embaixo o professor ou a professora está com o celular? O professor numa tela e os alunos todos em telas? E a gente volta nessa questão aqui.
é importante, então, a tecnologia ou é importante a relação social, a relação humana? É importante o meu aluno estar via celular ou é importante eu estar via computador ou é importante a aprendizagem? Vai ter conteúdos onde eu gravar um áudio e mandar para a turma vai ser mais produtivo? Vai. Vai ter dúvidas onde o aluno me mandar um e-mail vai ser mais fácil de resolver? Vai. Vai ter situações onde a relação pessoal vai ser mais fácil para resolver? Vai também. O segredo, então, é a gente nivelar até que ponto a tecnologia está contribuindo e no que ela está contribuindo. Porque ela pode contribuir muito pouco, nada, muito, demais, ser fundamental, depende de um monte de aspectos que a gente vai ter que avaliar caso a caso. E aí a gente volta, então, lá nos recursos didáticos, na hora para a gente finalizar o conteúdo hoje e entrar na parte de discussão, que é o seguinte: quando a gente vai para a literatura pesquisar os recursos didáticos, o que a gente descobre? Que recurso didático é aquele recurso feito para ser recurso didático. Mas você tem também a possibilidade do não. Será que precisa ser feito para ser recurso didático para eu usar em sala de aula? Ou o Gmail eu posso usar em sala de aula sem ele nunca ter sido feito para sala de aula e tirar proveito dele? O WhatsApp nunca foi feito para sala de aula e o pessoal usa para caramba e tira proveito. E aí? Eu preciso que algo seja feito para ser recurso didático? Não precisa ser feito para ser recurso didático? Ou esse primeiro critério aí ele pode ser desconsiderado? Eu virar e falar, não, peraí, validar ele como recurso didático, avaliar ele em cenários didáticos perfeitos, em cenários didáticos, discutir em cenários didáticos em relação ao protagonismo estudantil, em relação a alcance de resultado, a inclusão de alunos, isso não é relevante. Não tem resposta certa não, tá? O que eu estou demonstrando existem 3 lados sempre. O feito para, o não feito para e o indiferente dessa opção aqui. Ó. Esse primeiro item não é válido. Eu não quero olhar esse item. Vão ter cenários onde olhar para esse item é extremamente relevante. Vai ter cenário onde olhar para o oposto desse item é extremamente relevante. E vai ter cenário onde não olhar para esse item é relevante. Vamos para o segundo aspecto. Usado para a educação. Quando eu pego o Word e eu uso ele em sala de aula, eu estou usando ele para finalidade educativa. Ele pode contribuir, inclusive, para a educação. E aí a gente pode discutir se o Word vai ser simplesmente a transposição do papel e caneta para o computador, ou se ele vai ser fundamental para eu trabalhar formatação, trabalhar impressão de documento, trabalhar requisitos da própria ferramenta, né? Requisitos do próprio Word. Certo? Então ele pode ser usado para educação ou pode não ser usado para educação? Esse recurso didático é usado por quem? Só é recurso didático se o professor usa com o aluno? Ou é recurso didático quando o professor usa para ele próprio e beneficia todo mundo? É recurso didático quando o gestor usa para melhorar a qualidade do ambiente de sala de aula? É recurso didático quando? Se for utilizado antes da aula, ele é recurso didático. Se ele for usado durante a aula, ele é recurso didático. Se ele for usado depois da aula, ele é recurso didático. Ou como é que a gente discute isso? Como é que ele precisa ser usado? Ele precisa ser usado para inclusão?
Ou ele precisa ser usado para todos os alunos? Ou ele precisa ser usado antes do conteúdo teórico, durante o conteúdo teórico, depois do conteúdo teórico? Como que esse recurso didático vai ser usado? Esse é um slide que eu acho que é importante a gente tentar entender diferentes posições dele. Porque eu, Daniel, tenho uma visão mais geral. Eu vejo o recurso didático como algo que vai contribuir para a qualidade da minha aula. Se ele contribui para a qualidade da minha aula, para eu chegar mais cedo na sala, ele pode ser um recurso didático. Se ele contribui para a qualidade da minha aula, para eu reduzir o tempo perdido dos meus 50 minutos, ele é recurso didático. Então, quando eu uso o Excel para poder fazer chamada, eu usei o Excel como recurso didático. Nesse ponto de vista que eu estou usando. Eu estou assumindo. Agora, olhando para a literatura, o Excel, neste caso, para fazer chamada, não é recurso didático. E aí, como é que fica? Basicamente, o que a gente está falando? Qual que é o pano de fundo, né? Que a gente está conversando. Claro que não é só essa aqui, mas isso aqui é legal para a gente dar uma olhada. O impacto na aprendizagem é maior quanto mais inserido no ambiente o aluno está. Então, o aluno assistindo aulas expositivas, ele aprende menos do que ele lendo. Ele aprende menos lendo do que debatendo. Ele aprende menos debatendo do que ensinando o outro. Ele aprende mais praticando em situações simuladas do que ensinando o outro. E ele aprende mais praticando em situações reais do que em simulação. Quanto mais imerso o aluno está, melhor ele aprende. Essa aqui é uma carta desse menino, chama João Gabriel, do 9º ano. Eu achei muito legal essa carta, por isso que eu sempre ponho nas minhas primeiras aulas. Porque a revolução tecnológica é a inovação das tecnologias que traz benefícios e consequências a nós, seres humanos que vivemos dela. Anos atrás, não existia tecnologia tão avançada como nos dias atuais. Antes, uma televisão era em preto e branco e era a melhor tecnologia da época. Agora existe TV 3D, em HD, em alta definição. Tecnologia é um grande benefício que adquirimos para o nosso dia a dia, mas também causa muitas consequências ruins, como a inovação de armas e bombas. O computador é também uma grande ameaça. Se não for bem utilizados, o usuário corre risco de pedofilia, fraude, roubo, mas em hospitais, a tecnologia abrange grande parte, pois cirurgias que antes eram feitas com cortes, hoje são feitas a laser, ou também por laparoscopia, cirurgia por vídeo. Ou seja, por um lado, a tecnologia é uma fonte muito rica, por outro, arriscada caso não saiba manuseá-la. É bem isso aí. Tem áreas que se beneficiam demais da tecnologia, tem áreas que se beneficiam demais para fazer coisa errada e coisa ruim. E a frase principal que vai conduzir todas as nossas aulas é isso aqui. Como é que a gente pode dizer que ensinou se ninguém aprendeu? Então, vamos tentar, claro, dar aulas melhores, de formas mais inclusivas e abrangentes e amplas, mas vamos condicionar a qualidade das nossas aulas ao aprendizado dos alunos. Se você der uma aula de fazendo um monte de malabarismo e seus alunos não aprenderam, você não pode dizer que você, de fato, ensinou algo muito bem, porque é importante que a gente relacione sempre essas duas palavras, mas que a gente entenda claramente que o ensinar é parte do professor e que o aprender é parte do aluno. Isso tudo acontece num contexto e que quanto mais a gente aprende do contexto do aluno, do processo de aprendizagem dele, mais a gente vai conseguir
favorecer a aprendizagem dele. Mas a gente, de fato, não consegue condicionar, gerar aprendizagem nele. A gente consegue dar alternativas diferentes para que eles encontrem a sua própria alternativa. Ok?